Olá, tudo bem? Que bom saber que você está aí mais uma vez participando em mais um podcast. E eu tenho que te dizer que é sempre uma satisfação enorme saber que você está aí. Afinal de contas, a gente acaba sentindo que você está cada vez mais perto da gente, mesmo virtualmente. E hoje a gente tem aqui participando conosco um tema que, logicamente, vocês sabem que está no meu coração, que é do Brasil para o mundo, né? Eu, uma zootecnista que aprendi a amar esse processo de exportação, internacionalização, que foi algo que caiu, assim, de repente na minha vida, mas que, se não fosse o trabalho desenvolvido pelo Brazilian Cattle e essa oportunidade, eu não estaria hoje aí à frente do Departamento Internacional da BCZ. Para que a gente possa desenvolver o Brazilian Cattle, nós temos um parceiro que pensa um parceiro nota 1000, que dá trabalho para a gente, viu? Vou falar a verdade para vocês, mas que realmente nos possibilita levar todas as empresas e criadores que fazem parte do projeto para o mundo inteiro. Eu estou falando da Apex Brasil. A Apex Brasil, que é a agência de promoção de exportações e investimentos do governo do Brasil, né? Com muita honra, é nosso parceiro há quase 20 anos, desenvolvendo um trabalho fantástico em diversos setores do Brasil, diversos setores da economia brasileira, né? Dentre eles o agronegócio, do qual a pecuária está inserido em nosso projeto Brazilian Cattle. E para poder falar mais sobre esse tema aí do Brasil para o mundo e contar um pouco dos bastidores desse processo, porque, afinal de contas, é algo que dá muito trabalho, como eu já disse, mas também é algo muito interessante, com N possibilidades. Então, aqui comigo, eu tenho Alberto Bica, coordenador de agronegócios da Apex. Tudo bom, Bica? Tudo bom. Muito bom ter você aqui com a gente. Também, muito e bom também o Pedro Neto, que é analista de inteligência de mercado da Apex. Olha, hoje eles estão aqui trabalhando conosco num trabalho super especial, que é o exercício de priorização de mercados, né? Onde os integrantes do Brazilian Cattle participaram, estão participando, né? Afinal de contas, são várias reuniões que acontecem para que a gente possa chegar à conclusão de quais os mercados são prioritários para a nossa próxima edição do projeto. Então, gente, olha, aqui a gente quer saber tudo, tá? Bom, pensa só, gente, olha, o Bica, nascido em Floripa, tá? Criado no Nordeste, morou no Rio, entendeu? Se tornou agrônomo, hoje vive em Brasília, hoje não, já há muitos anos, né? Coordena aí o setor de agronegócios da Apex. Já foi nosso gestor, que hoje é o Anderson. Anderson, um super abraço para você. Você está fazendo falta, sempre faz falta aqui perto da gente. E tem muita coisa para contar, assim como o Pedro, que é um pouco mais novo lá dentro, né, Pedro? Bom, passando a bola para você começar a contar um pouquinho de coisas, novidades. Esse ano a gente começou, aliás, desde o final do ano passado, né, com a Expo Dubai, né, que tomou muito tempo, muito recurso humano, financeiro da Apex. Foram 6 meses intensos lá em Dubai. Teve a Semana do Agro lá, a gente promoveu muitos setores, gastronomia, começamos um projeto muito interessante com gastronomia lá, né, em Dubai, que repercutiu isso para outros eventos que a Apex está fazendo no agronegócio. Começamos ano passado também a nova edição do PanAgro, programa de imagem do agronegócio brasileiro no estrangeiro, que vocês também fazem parte. Com muito orgulho. E está dando muito trabalho para a gente sabe que é preciso ter esse trabalho, né, porque as repercussões lá fora são enormes e a gente tem que arrumar e ajustar e falar os fatos corretos do que é falado, que acontece de verdade aqui lá, dentro de casa, né? E você sabe, contar uma história o pessoal lá, principalmente na Europa, tem muito preconceito, muita desinformação, desconhecimento sobre a realidade brasileira. E nisso o Brazilian Cattle faz parte do nosso projeto, como você disse, tem quase 20 anos. Eu estava falando hoje mais cedo aí,
também que foi uma porta de entrada não, para a pecuária brasileira, né? Porque ele começou como uma promoção só da genética. Sim. E aí hoje em dia a gente expandiu para né? Tecnologia de produção pecuária brasileira, né? É o que nós estávamos falando agora até, que nosso trabalho está tendo que ser presencial porque tem uma quantidade de verticais, uma quantidade de setores, de segmentos que integram o projeto, que acaba se tornando até difícil de fazer o trabalho só virtualmente, né? Como uma vez a gente conversando, até você mesmo colocou, não adianta a gente vender só o gado se o pessoal não tiver o potencial para explorar o potencial do gado, da genética. Então, temos que levar a tecnologia inteira. A gente sempre fala que a gente exporta o pacote tecnológico. O pacote tecnológico, né? Todo para poder até dar valor ao produto brasileiro, porque senão você vendeu chega lá e não meia consegue, boca, né? E não consegue mostrar o potencial que tem. Queria errado, né? A gente, lógico, a gente acaba deixando de ter um mercado, né? A gente não fideliza esse mercado e vende uma vez só, e não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente quer e não é o que a gente pretende, nem como Apex. E nisso está o Pedro aqui, que ajuda a gente. Ele está mais novo do que eu na Apex, eu estou 15 anos, você está o quê, 3? Eu entrei na Apex em 2019, antes trabalhava com a Apex, mas de fora, né? Trabalhava já da CNA, trabalhou na CNA há muito tempo, e foi uma grande conquista da Apex, porque ele é... Com certeza, viu, gente? Olha, porque só na primeira reunião que nós já fizemos, todo mundo já disse que é só o Pedro agora para poder vir para a priorização de mercado, todo mundo aplaudindo, que realmente ele é um super profissional. Vocês são muito simpáticos. Mas a gente fala a verdade, tá? Obrigado. Mas sim, de fato, eu entrei na Apex em 2019, antes eu trabalhei por alguns anos na CNA e na OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras também, sempre no sentido de trabalhar com promoção comercial, com capacitação para exportação, então sempre estive perto da Apex, ainda aqui de fora. 2019 teve essa oportunidade de integrar o quadro da agência e... Pulou para dentro. Exatamente. E foi um momento estranho para se entrar, na verdade, porque... eu e os colegas que entraram no mesmo curso que eu, a gente entrou em agosto de 2019. Então, um pouco mais de 6 meses depois da gente entrar na Apex, começou a pandemia, que alterou muito tudo que a Apex faz. A Apex faz muita promoção comercial, tinha muita viagem para falar com a empresa, para priorizar mercados, por exemplo, e isso foi tudo alterado e ficou de pernas pro ar naquele momento da pandemia. Mas isso, a pandemia acabou sendo, para a gerência de inteligência, que é onde eu trabalho, foi uma oportunidade bacana para a gente melhorar alguns processos, algumas metodologias que a gente tinha. Então, esses últimos anos foram um período de transição. Eu estou aqui, né, como você comentou, para fazer o exercício de priorização de mercados da ABCZ e ao longo da pandemia, como a gente não tinha nem como viajar para conversar com as empresas, a gente fez várias priorizações online, a gente mudou a metodologia para tentar deixar um pouco mais fácil a seleção dos mercados por parte das empresas, porque no fundo esse é um momento bem importante, né? Isso vai ajudar a definir quanto vai ser gasto em promoção comercial para que mercado. Então, o máximo que a gente pode facilitar e deixar essa decisão melhor e mais simplificada para o empresário e para as associações setoriais parceiras é melhor. Então, a pandemia foi muito útil para isso. E agora, que graças a Deus a pandemia parece ter passado, se não passou, pelo menos diminuiu, a gente está voltando a fazer uma atividade que é muito interessante, que são os estudos próprios nossos. A Apex tem estudos que são contratados, que tem um formato mais organizado, mas agora a gente está voltando a ter os estudos que a gente mesmo elabora. A gente vai para uma missão no exterior, conversa com o tomador de decisão, com o comprador, com empresa, cliente final, e traz essa inteligência mais qualitativa para o empresário e analisando os temas que o empresário realmente precisa, já que a gente tem mais flexibilidade. Então, agora em setembro, por exemplo, eu e um colega meu vamos aos Estados Unidos para começar a elaborar, para conversar com esses atores, para fazer um estudo sobre o maquinário agropecuário e maquinário alimentício nos Estados Unidos. Inclusive, a gente deve ter um período no Texas, a gente deve ir lá para o norte do Texas, que é a região dos Estados Unidos que mais tem produção bovina, para conversar exatamente com o pessoal que atua lá sobre como que está a perspectiva do mercado americano para maquinário para produção de bovino. Então, maquinário que é vendido na fazenda para bovinocultura, né? Tanto de leite quanto de corte. Então, esse é um produto que a gente até o final do ano vai entregar o estudo pronto. A gente no começo do ano que vem deve fazer também um webinário para chamar a atenção e para conseguir conversar um pouco mais sobre o tema. Mas é um projeto que é bem interessante. A gente está fazendo vários estudos. Esse é aquele que eu estou trabalhando, que mais tem a ver, eu acho, com a ABCZ. Mas é um projeto muito interessante que deixa todos nós muito animados. Não, eu acho o melhor de tudo e que eu faço questão de contar para as pessoas é que é o seguinte...
a gente não faz as coisas aqui por acaso, né? As pessoas às vezes acham, mesmo os integrantes do Brazilian Quero, acham que de repente a gente define assim, vamos trabalhar tal país, vamos participar do evento da feira tal em tal país. As pessoas acham que é simplesmente porque a gente está afim de ir, não tem nada disso, né? Na grande verdade, tem tanta informação, tanta inteligência, tanta tecnologia por detrás das escolhas, né? Efetivamente, que é o que realmente dá respaldo para que a gente possa literalmente abrir o mercado, investir nesse processo, né? Fazer promoção comercial, ir até esse mercado. Então, é muito legal você dizer isso, contar para todo mundo que, na verdade, antes de tudo, antes da gente resolver pensar em participar de uma feira fora ou de trabalhar o mercado, existe uma quantidade de informações, né, geradas, de dados coletados, de informações geradas, para que a gente possa chegar em uma decisão compartilhada com o grupo todo de integrantes dos projetos. E isso do mesmo jeito que vocês fazem conosco, vocês fazem com todos os projetos da Apex, né? Então, assim, para que todo mundo possa entender o nível realmente de excelência que existe nos processos realmente de fazer a gente do Brasil para o mundo, né? Tudo que tem no Brasil chega no mundo não é de maneira aleatória. É realmente como consequência de um trabalho fantástico que é desenvolvido pela agência. E esse trabalho que o Pedro cita ajuda, porque, como eu estava falando para as empresas lá, o recurso é limitado, o tempo é limitado, a gente tem um projeto de 2 anos, e o recurso é limitado. Então, a seleção de mercados ajuda a concentrar para ter melhor resultado, para valorizar o recurso da Apex é público. Vem das empresas, né, uma captação de todas as empresas, da folha de pagamento das empresas, mas é público. Então, a gente é auditado pelo TCU e quanto melhor resultados, melhor para a gente e a Apex continua trabalhando. Então, a ideia é justamente essa. Quanto mais bem trabalhado lógico, para os locais melhor certos, investido, melhor investido, lógico. E até os das empresas também, né? Porque a Apex não paga tudo, né? As empresas pagam um pedaço. Sim. E aí também o retorno é melhor. E esse eu acho que é o grande objetivo de existir inteligência de mercado na Apex, mas de existir inteligência de mercado como um todo. Né? A ideia da inteligência é exatamente que, a partir de uma análise de dados e informações qualitativas e conversas, etc., que você passe para um tomador de decisão uma informação que facilite a tomada de decisão dele, na verdade. Então, a inteligência existe para facilitar a decisão. No caso da Apex, a gente faz os nossos materiais exatamente para isso, para facilitar que as associações setoriais parceiras, a própria Apex, elenquem e priorizem onde investir esse recurso que é escasso, mas também para que a própria empresa, acessando os nossos materiais que estão online e que são gratuitos, que ela possa também ter uma tomada de decisão mais fácil, né? De para que mercado eu vou vender meu produto, como que funciona aquele país para esse meu mercado, como que é lá dentro. Então, esse é o conceito de inteligência, é mais ou menos para isso que a gente trabalha realmente, é para tentar facilitar essa tomada de decisão. Esse é o primeiro passo, né? Na verdade, nós aqui do outro lado, né, já conduzindo um projeto, o primeiro passo é exatamente essa definição, e é com base nessa definição agora que a gente vai desenvolver uma sugestão para o próximo projeto, para ser aprovado por vocês lá na Apex e tal. E eles deixam a gente malucos, tá? Já vou contar a verdade para vocês, viu? O nível de exigência, cada vez a gente está ficando mais maluco para poder conseguir atender, né? Não é só de auditorias, não, viu? Essas regras, muitas são impostas, você já está há muito tempo no projeto, eu também, foram crescendo, justamente quanto mais a Apex foi auditada e foi fiscalizada pelo TCU, novas exigências para nós, que repassamos aos projetos, também foram pedidos, né? Então, não é porque a gente... Fácil não é, mas eu vejo isso de uma maneira muito positiva, porque isso respalda todo mundo, né? Mostra a seriedade do trabalho, com que é conduzido, desde cada projeto que é apoiado pela Apex até as próprias atividades internas da Apex. Eu acho que deixa todo mundo realmente mais tranquilo, todo mundo trabalha mais feliz, né? Vamos do Brasil para o mundo. Dá trabalho, mas dá para fazer. Não é impossível. É isso que é o mais legal. Agora, esse não é impossível, deve ter tanta história atrás desse não é impossível. Pensa, Pedro, como é que é? 15 anos de Apex? 15 anos de Apex. Conta um pouco dessas histórias aí. Conta os perrengues pra gente, vai, Mica. Perrengue tem, o pessoal falou de viagens, já teve muitas viagens com perrengue. Você
já peguei trem errado, fui para uma feira e aí esperando para pegar o trem de volta. Você nunca consegue o hotel do lado da feira, dificilmente você consegue um hotel. Eu estava na outra cidade, na Alemanha, e aí fui deixar um material no dia anterior na feira lá, a feira começava no outro dia. E aí voltei à noite, e aí encontrei um colega que estava de uma associação, tipo um AICE, só que era de outro projeto. E aí a gente começou a conversar, ele também ia para a mesma cidade que eu ia, isso já era 10, 9 horas da noite. Daí veio o trem, estava passando para passar o trem, daí entrou o trem, a gente nem olhou para onde era, entramos no trem. E ficamos conversando. Quando a gente foi ver, saímos nós dois, o trem parou, ponto final. Chegamos no lugar onde a gente era para chegar. Daí a gente foi ver, era uma outra cidade a 100 km de distância de onde a gente estava. Caramba! Meia-noite, o outro trem era só às 6 horas da manhã do outro dia. Daí ficou um olhando para cada do outro e tinha mais 2 paquistaneses também que fizeram a mesma coisa. A gente conversou assim, vamos pagar rachar um táxi. Vou dar um jeito de ir embora. No primeiro dia eu já gastei 80 euros de táxi. Serviu de lição, né? Nunca mais prestar atenção. Nunca mais bobei no trem. Pegar trem errado é ruim, né? Olha, é coisa de mineiro, né? Mas olha, realmente, o que a gente acaba colecionando de histórias, né, ao longo dessa quantidade de viagens que a gente acaba fazendo, às vezes a gente morre de rir. É como você diz, o pessoal não conhece, né? Os perrengues, né? Fazer uma montagem de um stand, de uma feira, passar 10 dias fora. Mandar material, tal de carregar material, mandar material. Hoje a gente faz tudo pendrive para poder ficar mais fácil, né? Mas, meu Deus, nós já carregamos. Mas a amostra, vocês não têm tanta amostra, mas não tem tanta, de alimentos e bebidas tem amostra. A gente está agora num evento lá que a gente está fazendo em Londres, a minha área lá, daí algumas pessoas separaram lá, as estagiárias lá passaram 2 semanas só embalando pacote, caixa, eram 21 caixas para ser levadas, daí vai na bagagem de todo mundo. Daí divide... Para poder todo mundo levar um pouquinho. Porque uma coisa que é difícil de pagar é o frete para essas coisas. Sempre caro. O pessoal do projeto sempre reclama, mas não é liberado para a gente pagar, o governo nenhum consegue pagar o frete. E aí é muito complicado, porque para você pagar um frete, não é você chegar ali no correio e entregar. Você tem que pedir 3 preços, tem que pedir 3... até porque cotação, tudo tem que ter processo cotação. De cotação, né? E aí complica. E aí é muito mais fácil mandar assim, mas eu já tive um problema semelhante, mas foi até dentro do Brasil, que por um lado facilitou e por outro dificultou a história. Eu estava organizando um stand também numa feira, no Enaex, e a gente tinha uma parte do stand, uma parede era de produtos que a gente ia promover. E um desses produtos era mel. Então eu comentei com o pessoal, eu nem trabalhava na Apex ainda, trabalhava na CNA, eu comentei com o pessoal da Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul, vocês conseguem dar pra gente algumas amostras poucas de mel pra gente colocar lá? Eles falaram, não, conseguimos, sem problema, eu ia para um evento lá uma semana antes, então... facilitou. Fui, sendo voo doméstico, é claro, eu não tinha bagagem despachada, porque não se faz mais isso, era uma bate e volta. Eu chego na federação e eles me deram 25 quilos de mel. Caramba. Eu não tinha bagagem despachada. Era mais do que a bagagem, né? Porque a bagagem é 23. E a bagagem de mão minha, o limite é 10 quilos. Falei, como que eu levo 20 e tantos quilos de mel, de volta eu tinha que trazer para Brasília e depois levar ainda para o Rio. Eu tinha uma colega minha que felizmente tinha aquele... do Fidelidade Prata, não sei, de uma empresa, ela conseguia despachar mala de graça. Aí eu falei, cara, você vai ter que levar 100% das coisas. Eu levo a sua roupa se precisar na minha de mão, mas você vai levar um mel. E aí, felizmente, deu certo, ela levou o mel, a gente conseguiu expor. Mas é o tipo de coisa que eu acho que aconteceu comigo fora da Apex, mas que sempre tem o potencial de acontecer quando você vai trabalhar com promoção de negócio. Acontece, gente, acontece cada coisa, meu Deus. E a gente aqui, quando precisa levar, né, coisa de material e tal, então a gente já tem uma mala, que é aquela mala assim, que pode pular em cima dela, porque ela tem que conseguir levar tudo, chegar lá intacto, né? Mas, gente, vai cada coisa. Várias vezes já, logicamente, pararam a gente, fizeram abrir a mala, né? Aí até explicar
cada coisa que tem dentro dessa bendita essa dessa da história mala. da mala eu tenho uma boa para contar também. Então conta pra gente, porque é sempre história de mala. História de mala, eu fui para dois eventos, faz tempo já. Eu fui para uma feira na Rússia, e aí, voltando da Rússia, eu iria para a China, acho que era na época da Expo Xangai, 2010? 2010. E aí, a Apex, muito boazinha, até pagou para eu ficar até mais tarde no hotel, porque o voo era 11 horas da noite, voltando de Xangai. E eu falei, não, eu vou embora, já vou direto, eu vou para a Expo, da Expo eu vou direto, não vou voltar para o hotel. Daí eu levei a mala era de quase 15 dias, daí aquela mala grande, né? E aí, na China, o povo qualquer problema, se o pessoal acha que tem segurança nos Estados Unidos, tudo na China é muito pior. E quando eu entrei naquela mala, tinha uma colega que veio até me buscar no portão para entrar. De quando o cara pegou minha mala assim, passou no raio-x, o cara abriu a mala, começou a tirar toda a roupa suja de dentro da mala, assim, falou, não é possível, de 15 dias, 10 dias de mala, de roupa. Senhora. Imagina o cara abrindo todo. No meio da feira. A colega morria de rir, esse negócio aqui não dá para facilitar. Eu tenho uma história com mala que eu cheguei mais perto do que eu gostaria de ser preso por terrorismo por causa de mala. Nunca é uma coisa que você quer, mas cheguei bem perto. Eu tava fazendo uma conexão, na verdade, na Alemanha, indo para a Rússia, inclusive, e perguntaram, você tem algum líquido dentro da mala? Eu falei, não tenho nada, pode passar. Eu passo pelo raio-x, sem problema, e aí eu vejo a minha mala separada num cantinho fora da esteira. Falei, bom, algo aconteceu, mas não vai ser nada. Mas a mala despachada? A mala era de mão, era de mão. Aí o funcionário, você pode me passar o seu passaporte pra gente dar uma olhada? Eu entrego o passaporte pra ele, poxa, você é brasileiro também? Eu sou de Fortaleza. Eu falei, bom, já facilitou, vou conseguir me explicar o que quer que seja em português. Isso na Alemanha. Na Alemanha, em Frankfurt. Aí ele, deu um teste positivo, eu vou abrir a mala aqui, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, sei que não tô levando nada, então não tem problema. Aí ele abre, fala, vou fazer um teste de explosivo. Aí ele passa o teste dele, coloca numa máquina. É um papelzinho. É um papelzinho, exato. Já passei por isso. E aí ele responde, olha, o teste deu positivo. Aí eu falei, eu sei que não tem bomba dentro daquela mala, agora tá ficando mais difícil de explicar. E eu tinha uma conexão para pegar depois. Eu falei, tá cada vez mais próxima a chance de eu não conseguir pegar essa conexão, porque eu vou ter que explicar o que aconteceu e eu não sei, eu preciso que me expliquem também. Aí ele, eu vou dar uma fiscalizada aqui, tudo bem? Eu falei, não, pode ir. Aí ele vai andando, ele pega um shampoo que eu tinha, que era um shampoo mais de manipulação e tudo mais. Ele, isso aqui tem mais do que não sei quantos ml, que era o limite, você não podia ter passado com isso. Aí eu falei, não, fica com o shampoo, não tem problema. Ele era careca, inclusive. Eu falei, pode ficar com o shampoo. Aí ele, eu não preciso, mas eu vou deixar ele aqui do lado para você. Eu falei, não, mas e o teste que deu positivo? Ele falou, não, por causa da composição aqui, é por causa da composição do shampoo que deu positivo. Acho que tinha o catrão, alguma coisa assim. Só que tinha dado teste positivo. Aí chegam 2 oficiais alemães, cada um com um fuzil e com uns 2,5 metros, 3 metros de altura, provavelmente. Ele explica para eles em alemão o que tinha acontecido, eu fiquei assistindo. Não sabia, não entendi. Aí ele, não, tá tudo bem, tá liberado, o shampoo fica aqui com a gente, mas você pode ir embora. Sua bomba fica, mas você pode ir embora. Sua bomba fica, mas a gente vai embora. Eu falei, ufa, tudo bem, a história acaba por aqui. Mas ainda teve um bônusinho, que quando eu tava voltando eu também fiz. Tinha uma conexão em Frankfurt. O que tinha ficado do resto do shampoo. Até um pouco pior, eu acho. Eu pisei, o avião teve uma parada remota, então eu pisei naquela escadinha. Eu literalmente dou o primeiro passo na escadinha, tinham 2 policiais, passaporte. Esperando você. Me esperando. Aí eu entrego o passaporte para eles analisam, eles viram que eu não era um terrorista. Aí eles, não, tudo bem, pode passar. Aí eu passo, vou pro ônibus. Passam 2, 3 pessoas atrás de mim, eles descem a escada, pegam o carro e vão embora. Então eles também estavam ali me esperando, que eu estava numa lista negra. Queriam certificar que você não estava com bomba mesmo. Então eu acho que assim, se tem uma lição nessa história, é muito cuidado com o shampoo. Troque as suas conexões, viu? Evite por lá, porque... E muito cuidado com o shampoo. Para a Alemanha... Não, tem umas coisas assim... tem uma vez que eu realmente assustei na Bolívia, porque a gente vai com frequência, né? Sim. Na Bolívia, eu já, sei lá, perdi as contas quantas vezes eu já entrei na Bolívia. E aí, um dia, entrando simplesmente, aquela cena, assim, de filme, né? O cara pega, te leva para aquela salinha escura e tal, virou para mim e falou assim, por que você vem tanto aqui?
O que você está fazendo aqui na Bolívia? Eu falei, ai, meu Deus, até eu explicar agora. Mas eu vou te falar, esse dia eu fiquei meio assim, falei, nossa, agora até eu explicar. Falei, nada, gente... Que eles estão fiscalizando você, né? Mas... Pois é, aí começou, eu falei assim, ainda bem que esse passaporte não é o mais antigo, porque olha... Então, às vezes a gente passa, e é legal as pessoas entenderem que existe o lado muito gratificante da gente abrir mercado, né? E levar todos os produtos para fora e tal, mas literalmente é isso, existem os perrengues que a gente tem que passar, né? E que muitas vezes, às vezes, são bem complicados, mas que é o nosso dia a dia, né? Que a gente acaba, na verdade, tirando de letra, virando craque, aprendendo, caindo, machucando e aprendendo a seguir. Mas existe esse outro lado que eu acho que é extremamente gratificante do trabalho que a gente faz de abrir portas para o Brasil, né? Eu me sinto, assim, realmente super lisonjeada pela oportunidade eu falo de levar a nossa pecuária brasileira, né, de abrir as portas, de saber que a gente pode estar auxiliando outros países, outras famílias do outro lado do mundo, né? Então, quando nós fizemos em 2019 a missão para a Índia, e logicamente eu como zootecnista apaixonada por zebu, o meu sonho era ver zebu criado na Índia. Então, assim, a hora que eu vi o primeiro rebanho, né, de gir na Índia, tem foto minha sentada no coxo chorando e abraçando vaca. Minha emoção era tão grande que eu falava assim, Jesus, eu não acredito que eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui. E eu chorava e abraçava as vacas tudo, sentada no coxo, saí de lá toda suja, mas feliz da vida. E aí depois, ao longo da missão, aí a gente vai conhecendo, porque para o nosso setor, né, a gente acaba tendo que literalmente adentrar nos países, né? Isso é uma coisa lógica. Então, a gente acaba conhecendo não só a cultura, mas assim, o dia a dia, a realidade mesmo, né? Do que acontece em cada país, as dificuldades. E aí, por fim, eu falava, gente, como é maravilhoso, apesar de todas as dificuldades que a gente tem de abrir um mercado, por exemplo, como da Índia, né? Mas de saber que essa genética que já veio para o Brasil há mais de 100 anos, que nós trabalhamos muito, muito, e que conseguimos, com muita tecnologia, com muita dedicação, com muito amor, né, dos criadores brasileiros, essa genética que hoje auxilia tanta gente aqui no Brasil e que fez da nossa pecuária essa referência mundial, tem possibilidade de ajudar tantas outras pessoas, tantas outras famílias do outro lado do mundo, né? E assim, aí passa por segurança alimentar, condição social das pessoas, das famílias, né? Então, eu falo que, às vezes, a gente passa por umas situações assim que... Eu já me vi sentada em sarjeta chorando, tá? Emocionada. E no coxo também. Eu lembro quando eu conheci a PEX, logo no começo da PEX, eu me identifiquei muito com a PEX e sempre quis trabalhar na PEX. Mas sabia como é que fazia para entrar. Tinha até um amigo que trabalhava lá, mas nunca me falou como é que ele entrou. Também, acho que não queria que eu entrasse também, sei lá. Mas daí, teve me lembro quando teve o processo seletivo, estava estudando para outro concurso, até eu trabalhava na Federação da Agricultura do DF, e daí, vou fazer concurso para a PEX, mas nem deu tempo de estudar nem nada, e acabei passando. E eu já conhecia muito o trabalho da PEC, mas depois que eu comecei a trabalhar lá, a gratificação que foi de você trabalhar com as empresas, ajudando, vendo as empresas, as maiores empresas, grandes empresas, pequenas empresas brasileiras exportando, mostrando seus produtos e conseguindo vender, é uma sensação muito boa. E até hoje eu penso assim, acho que é o melhor lugar para trabalhar. Para mim, por exemplo, não interessa os perrengues que eu já passei, como você diz, mas a satisfação de você ver essa dificuldade que tem uma empresa, um produtor rural aqui de produzir. Eu já fui produtor rural, sei como é que é difícil acordar cedo todo dia, produzir.
dependendo do clima, depende de tudo, e você conseguir expor seu produto, levar seu produto para, sei lá, 2, 3, 20, 30, 40, 50 países, é muito bom. E você participar ajudando nisso dá uma satisfação muito grande. É enorme, então, né? A gente fica tão feliz. Eu fico muito... Então, para mim, viajar, dormir no aeroporto, passar coisa... Né? Isso já é algo, vamos e venhamos, comum pra gente, né? O tal de atrasou o voo tal, aí perdeu a conexão, aí não tem outro voo no mesmo dia, passa a madrugada. Acho que, no fundo, sempre a gente ganha alguma coisa com essas missões. Se a gente não ganha ver o trabalho sendo feito, a gente ganha história para contar depois. Com certeza, olha... Mas como você comentou muito bater bem, papo. É muito bom, eu acho, essa parte, como o Bica comentou também, de ver o resultado, né, do seu trabalho. A gente teve... A inteligência, como a gente comentou no começo, acaba sendo uma coisa um pouco mais distante do dia a dia, né, da venda. A gente não faz a promoção comercial em si. Mas a gente conseguiu esse ano já ter 2 exemplos bem interessantes que deram uma animada na gente em termos do resultado do trabalho. Então, no começo do ano, por exemplo, a gente teve a eclosão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e, entre outras ações, a gente resolveu analisar qual poderia ser o impacto disso, não só para a importação brasileira de fertilizantes, que foi muito falada, mas também para as exportações. Então, a gente quis olhar quais setores teriam uma exposição muito grande a esses mercados. E a gente viu que tinha um setor em específico, que era o de amendoim, que mais de 40% das exportações ia para a Rússia, especificamente. Olha! Então, era um setor que tinha um potencial de perda bem grande com o conflito. A partir disso, a Apex, a gerência de agro lá, a Associação Setorial Parceira, organizaram ações de promoção comercial, missões, e eu peguei esse dado ontem. De janeiro até julho desse ano, em comparação com o ano passado, as exportações de amendoim para a Rússia caíram, se não me engano, 20%. Agora, as exportações para a Argélia cresceram 72%, as exportações para a União Europeia cresceram 110%. O setor como um todo, em volume, exportou 25% mais no começo desse ano do que no ano passado. Então, é aquela coisa que você acaba vendo um impacto positivo, digamos assim, do seu trabalho. E teve exemplo também semana passada, de uma coisa que começou lá atrás, na verdade. Em 2016, se não me engano, bem antes de eu entrar na Apex até, quando começou essa rodada nova de privatizações, a Apex, junto com o PPI, o Plano de Promoção de Investimento do Governo Federal, fizeram uma lista de empresas que eram muito atuantes em privatizações ao redor do mundo, mas que ainda não estavam no Brasil. Fizeram uma lista dessas empresas, então, e essa lista foi passada para o PPI para que começasse a conversar com as empresas e trouxesse. Na semana passada, uma empresa que estava nessa lista, que não atuava em privatização no Brasil, foi a que adquiriu o aeroporto de Congonhas e outros tantos aeroportos. Sim. Se não me engano, foram mais de 2 bi de investimentos anunciados. Isso, a empresa espanhola, eu acho que é a AENA, se não me engano. Então, eu falo isso não para bater, para me autocongratular, para bater nas Não, mas a gente tem que realmente é interessante ver reconhecer. né? E também vale a pena falar para as empresas, acessem o site da Apex e vejam os materiais de inteligência, eles dão resultado. É isso Mapa aí. de oportunidades. O mapa de Né? oportunidades, ele dá resultado. Então, a gente convida todo mundo a acessar, é gratuito e pode apoiar os seus negócios lá para frente. Tá vendo? Porque, na grande verdade, as pessoas, tanto aqueles que integram projetos setoriais, como é o caso, né, do Brasilian Quero, tá? E tantos outros setores aí da economia brasileira. Bica, quantos projetos a Apex tem hoje? De agro a gente tem em torno de 20, em torno de 27, 28, né, da área de indústria. Já teve mais, a gente já teve mais de 70 setores apoiados. Olha que maravilha. Então, assim, imagina a quantidade de setores, a quantidade de perfis aí de empresas que podem usufruir dessas informações todas, mesmo as que não fazem parte, né? Porque, como você mesmo já mencionou, é aberto. E, literalmente, isso é extremamente importante para as estratégias, né, dessas empresas. Então, às vezes eu falo assim, aqui dentro, gente, vamos estudar um pouquinho, né? Pega um número, pega um dado, olha o quanto isso realmente é importante. Com isso você pode saber até onde, que passo você vai dar, por onde você vai começar, né? Até onde vale você investir em estar presente em abrir tal mercado. Não, olha, vou optar por esse. Então, assim, hoje mesmo, quando chegaram para mim, uma fazenda me perguntando, o que você acha, quais são os 3, 4 que a gente realmente deve focar nesse exato momento? Eu falei, opa, peraí, é a primeira vez que alguém dessa empresa me pergunta dessa maneira, né? Então, estão começando a entender. Caiu a ficha para poder saber, como é que eu devo fazer? Não dá para a gente abraçar o mundo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não temos grana para poder fazer isso, nem tempo, nem nada. Então, literalmente, a gente tem que trabalhar com prioridades, né? Não só de mercados, mas
de visões, de estratégias. E aí você tem informações deste nível de confiabilidade, como as que vocês geram e colocam à disposição no site, disponível para todos que queiram acessar, isso é de um valor inestimável. As pessoas só precisam saber usar. Exato, elas, exato. né? É isso, é saber para onde ir e às vezes saber para onde não ir. Muito Isso. tempo atrás eu trabalhava com o pessoal da Nova Zelândia, eles tinham a frase que eles mais repetiam é: não, uma notícia ruim dada cedo é uma boa notícia. É Eles fantástico. tinham empresa neozelandesa que queria exportar para o Brasil naquela época, só que não tinha volume de produção para aguentar nenhum bairro de São Paulo às vezes. Então eles falavam, Brasil não é para você, para essa empresa neozelandesa naquela época, né? E no fundo é isso, às vezes a gente acha que, não, os Estados Unidos, por exemplo, mercado grande, está perto do Brasil, vou exportar para os Estados Unidos, é óbvio. Às vezes, para um produto específico, para sua empresa específica, pode não ser a melhor opção. Às vezes o Paraguai, o Uruguai, países mais próximos podem ser o primeiro tamanho passo que você vai dar, né? Exato, exato. Então é isso, a gente disponibiliza esses materiais online exatamente para ajudar a empresa, o empresário, o trabalhador da empresa a decidirem e a verem qual que é o tamanho do passo que eles conseguem dar, onde que funciona melhor para eles. E como a gente já comentou, aberto, gratuito, é só acessar. Isso aí é show de bola. Bica, sabe uma coisa que eu acho que a gente precisa contar um pouco mais e que eu acho fantástico? Você sabe que eu sempre fui uma das pessoas que sempre tentei fazer com que a BCZ participasse, que era do Panagro, né? A gente, dentro do nosso setor, vê, e eu, pessoalmente, fico triste, né, em ver a imagem que... a maneira com que olham o nosso agronegócio lá fora, não só a nossa pecuária, mas o nosso agro como um todo. E a gente que vive dentro do agro, que vive, sabe, o nível de dedicação, o nível de tecnologia, a preocupação, a quantidade de leis que nós temos no nosso país, de controle e tudo mais. E aí eu fico pensando, gente, e aí grande parte do mundo nos olha como vilões e não consegue entender até onde vai a excelência do nosso trabalho. Então, eu acho que a gente podia bater um pouquinho o papo, contar um pouquinho mais sobre o Panagro, que eu acho que é um trabalho fantástico, que a Apex encabeça aí, que eu acho que todo mundo precisa literalmente conhecer. O Brasil, assim, é o maior exportador de agricultura tropical do mundo. Isso já é um diferencial grande com quase todos os grandes produtores. E aí poucos compreendem o que é duas safras, segunda safra até terceira safra, plantio direto, rotação de cultura, uso de Rhizobium ou outros inoculantes. Outro dia eu fui para visitar o Centro de Tecnologia de Piracicaba, tinha uma startup lá só produzindo outros tipos de micróbios ou micorrizas ou fungos que são inoculados nas outros tipos de planta para aumentar a capacidade daquelas plantas absorverem nutrientes e diminuindo o uso de fertilizantes. Isso é uma coisa bem, como agrônomo, é bem revolucionário para mim. Lógico. E para você, vamos e venhamos, sim, né? Isso é pura tecnologia. E isso, por exemplo, os outros grandes países, principalmente a Europa, né, que é o que mais repercute, não compreende, acha que só esse aumento da produção brasileira foi com base de desmatamento. Eles ficam cada vez mais procurando desculpa para botarem barreiras para a gente, porque nós somos um grande concorrente deles, né, em quase todos os produtos. É importante que as pessoas entendam que, na grande verdade, a finalidade, né, disso tudo é criar barreiras para dificultar cada vez mais a nossa entrada. Afinal de contas, realmente nós temos um potencial grande, nós somos competitivos, nós produzimos com qualidade e, logicamente, vamos dar um jeitinho de atrapalhar, né? Sim, claro. Né? Uma fatiazinha desse mercado. E que a gente tem coisa errada, tem. Lógico, como todo país tem coisa errada. Sim. Como eles têm lá, os imigrantes lá do leste europeu ou até dos outros países que são usados como trabalho semi-escravo também, eles ficam
falando como se a gente não tivesse nada, que todo mundo aqui fosse escravo também. Lógico. Eu acho que, na verdade, eu não vejo nem como coisas erradas, mas eu acho que coisas que nós podemos melhorar, Sim. né? Acho que é mais esse sentido. Eu acho que as nossas... as nossas leis são então, muito... O agronegócio brasileiro cresceu muito nos últimos 40 anos, comparado com a Europa, não é nada. São 40 anos, 40 anos na Europa não é nada. E nisso, a gente começou o Panagro lá há uns 5, 6 anos atrás, primeiro com 5 entidades parceiras. Já foi feito um trabalho muito de trabalhar a imagem proativamente, né? De trabalhar fazendo palestras, esclarecendo com técnicos. E isso acabou essa primeira fase, a gente começou um projeto no final do 2020 para fazer um novo Panagro. A gente começamos ano passado, a gente está fazendo um ano, com 15 entidades, que vocês estão participando, mais o Ministério da Agricultura, mais a MRE também. Para ser trabalhado isso, foi contratada uma agência de PR lá na Europa, foi feita uma pesquisa de opinião lá para saber quem quer que fala mal da gente, o que falam mal da gente, o que é os pontos né? principais do que foi falado. E está sendo trabalhado isso agora para poder a gente dar o nosso discurso, dar a nossa versão do que a gente entende que é o certo, que é o certo e o que não é distorcido. Mas, como você diz, dá muito trabalho a gente reunir tudo, essas informações, fazer o pessoal até da agência de lá entender qual que é o nosso ponto de vista. Porque até eles contratados né? pela gente, continuam mandando os... Outro dia eu até estava brincando, eles mandaram assim, não, vamos fazer um artigo sobre agricultura vertical. Mas qual que é o sentido de agricultura vertical para a gente estar querendo defender o nosso agronegócio? Exatamente. Do ponto de vista deles, da Europa, tem necessidade, mas para nós... Não tem jeito de fazer agricultura vertical. A gente quer fazer. Vamos falar sobre o uso de água, que a nossa produção agrícola é quase toda sem irrigação, diferente de outros países. Na Austrália mesmo, por exemplo, produz algodão, quase tudo é irrigado. Nos Estados Unidos também muita coisa é irrigada. E a gente tem muita água, mas é pouco uso para irrigação. Então, essas diferenças que eles não têm ideia de colocar, que a gente tenta trabalhar. O tamanho das áreas que a gente tem que preservar, como a gente tem que cuidar, como o produtor tem que cuidar dessas áreas sem poder utilizá-las. Imagina, no bioma amazônico é 80% de preservação. Imagina isso. Imagina botar isso para um francês. Você tem 100 hectares aqui, mas você só vai poder usar 20. E os outros 80 você tem que cuidar, não pode deixar pegar fogo. Responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Gaste, invista para poder manter. Sem benefício nenhum. Então, eles não conseguem entender uma coisa dessa. Então, essas dificuldades que a gente está passando e que a gente tem que trabalhar para poder ir. E vai demorar, né? Porque sim, a gente está só plantando, eu acho, muita reação, né? essa verdade. Porque o que nós estamos tentando mostrar é a verdade. É o que realmente acontece. Precisamos cada vez, e temos o intuito, estamos cada vez melhorando, tal. Sim, logicamente, é um dos setores que mais avança, né? Que mais melhora. Tanto que a gente está usando menos terra área, né? Exato, e produzindo mais. Melhorando pastagens. Exato, né? Então, projetos de recomposição de pastagem para poder usar menos área ou mais gado na mesma área. E isso só traz benefícios cada vez mais para o Brasil e aumenta a competitividade. Aí né? Aí vai dar mais reação para eles, mas é o que... Mas é o que nós temos, e a gente tem que mostrar o bom trabalho que nós desenvolvemos, né? Sim. Que eu sempre falo, com qualidade, com sustentabilidade, e sim, com muita responsabilidade, né? Eu falo assim, gente, o tanto que a gente se preocupa, o quanto o nosso criador e produtor se preocupa com o bem-estar animal. Sim. Lógico que se o animal não estiver bem cuidado, bem tratado, ele não vai produzir. Então, a gente quer mais que ele esteja, sim, bem tratado e bem cuidado para poder mas você fala de bem-estar mostrar animal. O potencial, né? Uma vez eu como você sabe, cuidei do projeto de frangos há muito tempo, de produção de carne de frango, exportação de carne de frango. Daí, o pessoal, uma vez, a gente estava fazendo um trabalho no Japão. A pessoa, não, aqui tem que ser frango free range, né? Solto, criado solto. Eu falei, Como é que faz
criação de frango solto no Japão. E o cara falou assim, não, é dentro de uma gaiola, você abre a tampa da gaiola assim pro frango pegar um solzinho. Pô, mas aí não dá, né? Comparar uma coisa com a outra só porque dá o mesmo nome, não tem como comparar. Tem essas coisas assim que realmente precisam ser ajustadas, né? O ponto de vista, como é que as coisas acontecem. Então, eu acho que realmente precisa desse ajuste e precisamos continuar aí desenvolvendo o trabalho do Panagro para fazer bem trabalho de formiguinha e poder contar para o mundo. O importante realmente, é que seja contínuo, né? Porque exato. não pode parar, porque dá muito trabalho para começar e aí para manter também tem que ter essa persistência das entidades. Acho que já tem novas parceiros querendo para o próximo entidade, para a nossa versão também. A gente fica feliz que mais gente venha somar e participar, porque a gente precisa ser muito coeso e realmente ter esse intuito de mostrar. É difícil, né? Além de trabalhar, de fazer um bom trabalho, a gente tem que literalmente contar para as pessoas que a gente e ficar batalhando para que eles acreditem realmente. A história lá da galinha e da pata, né? Bem por aí. Mas a gente agradece muito a Apex por encabeçar aí, junto com a participação do MAP e do MRE, esse projeto que é tão importante para o Brasil, né, para o agro brasileiro. E a gente, mesmo de formiguinha, nós vamos chegar lá. Tenho certeza disso. Certeza. Né? Bom, nosso tempo já estourou. Ixi. Você já estava super preocupado, né? Achei que Eu falei, não, Bica, que isso? Você vai ver rapidinho, a gente vai, tá vendo? O tanto de histórias que você ainda não contou pra gente, tá vendo? Não é, Pedro? Vai ter que tomar V2 do Bica. Já fica aqui o convite. Próxima oportunidade. Até uma coisa que o Pedro falou, que eu pensei e não falou. Isso aqui foi fruto da pandemia. Não foi uma evolução. O que eu te contei hoje? Que vocês não tinham, né? Em 2021, 2020, né? Quando no auge da pandemia, quando tudo fechou, a Expo Zebu fechou. Pois é. Daí vocês tiveram que criar toda essa versão. Até um parabéns, né, para a BCZ por terem conseguido criar e bolado e investido nisso tudo para poder. Vocês são um exemplo. Nós somos case de sucesso da Apex. A gente ficou super feliz, porque realmente para nós foi um desafio enorme. Para mim, então, que eu sempre conto que o meu habitat natural é o curral, né? Imagina só sair de lá para cá, né? E cada dia a gente acho que nós aprendemos a nos desafiar, né? Então, vamos começar a fazer um webinar, beleza? Vamos embora. Agora vamos fazer programa de TV, vamos embora. Vamos fazer live, oba, tamo aí. E agora? Isso, o que nós vamos fazer esse ano? Nós não tentamos ainda fazer o tal do podcast. Vamos ver o que vai rolar no tal do podcast. Aí, a hora que o primeiro dia que nós resolvemos aqui, sentamos, o Josaquim virou para mim e falou assim, e aí, o que a gente vai falar? Eu falei, não sei. Como é que vai ser? Também não sei. Sei não, deixa aí, vamos bater papo aí, a gente vê o que rola. E graças a Deus as coisas vão acontecendo e agora a gente já vai pensando para o novo projeto quais serão as próximas invenções. Muito bem, vocês estão de parabéns. E o programa também aqui de vocês, o podcast de vocês já é um sucesso. Bom, queria agradecer super vocês, a Apex pela parceria aí de quase 20 anos, eu sempre falo em todos os nossos programas, por confiar no nosso trabalho, né? Então, nós ficamos realmente muito felizes em ter parceiros que confiam no nosso trabalho e que nos levam para frente, né? Sim. E que falam, vamos lá, que a gente quer fazer mais e vamos embora. Botando desafios para serem vencidos, né? E aí a gente chegou, o Brasil chegou assim também. Exatamente. Então, a gente assume esse desafio e vamos continuar aí, se Deus quiser. Nós temos ainda mais 2 anos pela frente e se tudo der certo a gente consegue. Vamos renovar o Brazilian Quero e vamos tocar mais um pouco pela frente, porque a pecuária brasileira não para, né? O agro não para e nós também não. Então, essa é a verdade. Sim. Tem muita coisa para fazer. É isso aí. Super obrigada. Obrigado a você. Por estar aqui conosco, fazendo esse trabalho show de bola de priorização, que é a base para esses próximos 2 anos, né? Sim. E, Bica, gratidão total, realmente, do coração, por estar, não só por você estar hoje aí na coordenação e estar aqui conosco nesse momento, mas por acompanhar o trabalho do Brazilian Quero já há tanto tempo.
Sim, né? Então nós gosto muito do agradecemos setor, muito. como eu disse. Eu já sei que você gosta de vinho, que você gosta de queijos, tem a ver com né? setor. Que gosta de carne. Esse cara também Então tem a ver, tá então. dentro, tá dentro. Tamo juntos. A gente também gosta, viu? Então, muito obrigado para você também, que mais uma vez está participando conosco aqui do podcast. Afinal de contas, você participa daí, a gente daqui. É isso que a gente quer, que você esteja sempre pertinho da gente, tá bom? Te vejo amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.